Olá, amigurumeiros! Boa noite! Sejam bem-vindos! Vamos chegando, vamos entrando! Vamos ver quem vai ser a primeira pessoa a entrar na live de hoje. Dalila, você foi a primeira a entrar! Seja bem-vinda, Shirley! Vamos, gente! Lúcia, Bia... Vocês colocam um nome muito difícil para ler nesse perfil de vocês, gente. Sejam bem-vindos. Hoje é dia 10/3. Hoje eu anotei o dia para eu não ficar perdida. E hoje nós vamos falar sobre um assunto muito legal. Quem aqui já hipnotizou alguém? Ai, gente, boa noite. Tá com o dedo aqui no coraçãozinho. Envia pros seus coleguinhas dizendo que a gente tá ao vivo. Chama eles pra live pra gente participar junto, tá bom? É esse aviãozinho aqui que é um triangulinho pro lado. Manda pros seus coleguinhas e fala pra eles virem pra live. Que hoje todo mundo aqui vai aprender como hipnotizar os seus clientes. Hipopotizar, como meu filho falava. Gente, hoje é dia 10/3. Se hoje não é dia 10/3 é porque essa live está gravada, mas assista até o final, porque hoje nós vamos falar sobre gatilho mental. O que é, o que ele come, onde ele vive, e no final da live eu ainda vou dar 4 dicas de fechamento, 4 frases de fechamento, tá bom? Frase de fechamento é aquela frase que você usa para agarrar o cliente e não deixar ele fugir, viu? Então fique até o final. Hoje tem parábola, Juliana? Tem parábola! Eu quero que vocês me respondam aqui da onde que vocês estão falando, que eu fiquei curiosa de onde dizem que a maioria do meu seguidor é de São Paulo. Será que é mesmo? Escreve aqui no comentário de onde que você é. Eu vou ler daqui a pouco. Então vamos lá. Hoje tem parábola. Vamos começar com a parábola. Não, a parábola não. Hoje eu vou começar falando de onde vem o gatilho mental. Olha, Lisboa, Bahia, Curitiba, Mauá, São Paulo. Bahia, eu já morei na Bahia. São Paulo, a Silvia. São Luís do Maranhão, São Gonçalo, Rio de Janeiro. Gente, viu como tô enganado? Não é só de São Paulo, não. Venâncios, Rio Grande do Sul, né? Acho que... Palmas, Tocantins. Parnaíba. Eu já morei em Rio Paranaíba. Nova Iguaçu. Americana, São Paulo. Ribeirão Preto, São Paulo. Tem muitos paulistas aqui mesmo. Porto Alegre. RS é rindo? Tá rindo ou é do Rio Grande do Sul? Ok. São Gonçalo, Rio de Janeiro. Marechal Cândido Rondão. Paraná. Salvador. Cametá. Muito bem, gente. Muito obrigada por me responder. É isso mesmo. Vocês... É o Brasil inteiro mesmo. Brasil não, né? Que tem gente de Lisboa também. Então, sejam muito bem-vindos. E fica aqui até o final, tá bom? A live de hoje vai ser bem legal. Quando os coleguinhas perguntar, se você souber a resposta, você já pode responder aqui seu coleguinha, tá bom? De onde vêm os gatilhos mentais, Juliana? Eu tenho ouvido muito falar sobre gatilhos mentais. Inventou-se gatilhos mentais depois de 2020? 2018, talvez? Isso é bem coisa dos anos 2000. E não, os gatilhos mentais, se você procurar na internet de onde vêm os gatilhos mentais, eles vão falar o seguinte: os gatilhos mentais vêm dos homens das cavernas, que quando eles precisavam, como eu não acredito nada disso, não acredito nada de homem da caverna, eu acredito que teve uns homens que morou na caverna, mas foi por opção. Eu não acredito nada desse negócio de sobrevivência aí. Eu vou falar pra vocês de onde vêm os gatilhos mentais na minha visão Ju Sanches, tá bom? O que eu acredito de onde vêm os gatilhos mentais? Quando Adão e Eva, lindos e belos, moravam no jardim, não tinha pecado. Logo, não tinha medo, não tinha doença, não tinha nada de errado lá. E aí eles viviam só na paz e o amor. Eles nem precisavam se defender de nada. Ok? Porém, quando eles pecaram, comeu uma maçãzinha lá, pá, não vai ficar mais no jardim, sai daqui. Foram sair do jardim, aí, minha filha, aí começou o pega pra capar. E aí o que Deus colocou? Porque Deus é esperto, Deus sabia o que ia acontecer lá fora do jardim. Ele colocou nas pessoas
o medo, a dor. Por quê, gente? Todas essas coisas ruins que a gente considera ruins são para nossa sobrevivência, entende? Por exemplo, uma pessoa que não sente dor, ela morre precocemente, porque ela não sente que ela se machucou. Logo, ela não procura ajuda médica. Se ela não sente dor de cabeça, ela não sente que tem alguma coisa errada no corpo, entende? Então, essas coisas foram coisas que Deus colocou no homem depois do pecado para proteger ele. E junto com isso, veio o quê? Os gatilhos mentais, que nada mais são. O que são gatilhos mentais? Antes da gente saber o que são gatilhos mentais, vamos saber o que não são gatilhos mentais. Os gatilhos mentais não são em forma de hipnose, gente. Infelizmente, não é uma forma de hipnose. Eu coloquei esse título aqui para enganar vocês. Enganei o bobo na cascata. Mentira. Eu coloquei esse título, gente, nessa live, porque eu tenho escutado muitos boatos sobre gatilho mental, falando que é errado, que fulano usou gatilho mental em mim, agora eu tô chateado com ele, porque eu acho errado um vendedor usar gatilho mental, e não tem nada disso. Gatilho mental é uma coisa super normal, tá bom? A Silva tá colocando um zoinho assim, maravilhoso. Outra coisa que não é manipulação. Por quê? A manipulação é quando eu levo você a fazer uma coisa que eu quero, entende? Tanto na manipulação quanto quando você leva a pessoa a tomar ação, os dois, tanto o gatilho mental quanto a manipulação, são para levar você a tomar uma atitude. Porém, na manipulação, eu faço você tomar uma atitude que eu quero, para o meu benefício. E nessa persuasão do gatilho mental, eu levo você a tomar uma decisão que você quer tomar, entendeu? E aí entra um fator muito importante, que é você usar os gatilhos mentais na sua comunicação direcionada para o seu público-alvo, para o seu avatar. Porque senão não vai funcionar, entendeu? Porque você vai levar o seu cliente a tomar uma decisão que ele já iria tomar, entendeu? Você só vai dar aquela força, você só vai mostrar o seu produto em uma comunicação mais clara, tá? Você não vai fazer ele tomar uma atitude que ele não tomaria, entendeu? Essa é a diferença entre conduzir e manipular. E outra coisa que ele não é, que o gatilho mental não é errado. Não é errado. Por que que não é errado? Vou falar uma história pra vocês. Era uma vez... Eu tenho um filho, o nome dele é... Vamos ver se vocês conhecem. Escreve aqui o nome do meu filho. E ele tem 5 anos. E eu, como mãe de primeira viagem, e a minha mãe é uma mãe, como é que fala? Raiz. É uma mãe raiz. É aquela mãe que menino bom é menino apanhando. Entende? Menino bom é um menino com a marca da Havaiana bem na coxa. Então, eu como uma mãe inexperiente, tentei de muitas coisas, não é mesmo? Com o meu filho no começo, eu ficava desesperada, sem saber o que funcionava na educação de uma criança. E aí, quando ele fez assim, por que eu sempre falo só do Theo? Vocês sabem, né? Por que eu sempre falo do Theo? Porque a Ellie ainda não chegou nessa fase boa, aquela fase que testa a paciência. Por enquanto, ela tá naquela fase de comer ração de gato. E aí, até aí, gente, se você ainda não tem filho, e você tem medo de um bebê, você sabe de nada, inocente. O bebê é a parte fácil da criança, porque você só tem que manter o bebê vivo, entendeu? Ele sobrevivendo até os 2 anos já tá tudo certo. Agora, depois dos 2 anos, meu amigo, aí vem o teste psicológico com a mãe, tá? E aí, depois que ele fez os 2 anos, aí ele começou. Aí tudo era desafiando, né? Aquele que o povo fala... Terrible two. E aí, no começo, eu ficava desesperada. Quando de repente o menino era um bebê e logo em seguida ele estava me afrontando e eu ficava louca, sabe? E aí, ele fazia a coisa errada, ele aprontava. Em seguida, eu brigava com ele, às vezes eu batia nele, tá, gente? Não chame a polícia. Eu batia nele. E aí ele chorava, às vezes ele chorava antes de eu bater nele, que ele era bem chorão. E aí o choro dele me irritava, aí eu ficava mais irritada com ele, aí eu falava. E eu falava um monte de coisa, e ele chorava, e eu mandava ele parar, e ele não tava mais me escutando. E eu falando bastante, e ele não tava me escutando mais, entende? E aí, depois de um tempo, eu li um negócio de uma escritora que eu gosto bastante.
e me tocou bastante, tocou no fundo da minha alma. Que ela disse assim, ó: até uma verdade, quando é dita com ira, até uma verdade, quando é dita com ira, é pecado. Ou seja, você pode estar certo, mamãezinha querida. Mãezinha querida, você pode estar certa. Mas se você falar com ira, você está errada. Entendeu? Até a coisa certa falada de forma errada e falada na hora da ira é errado. E aí eu tomei isso de vida pro Theo, tá? E aí o que eu fazia depois disso? Eu chamava ele pra conversa. Não, eu falava assim, na hora que ele tava muito nervoso. Porque o menino, gente, ele não escuta a gente quando ele tá nervoso. É qualquer pessoa. Se você conversa com seu marido e ele tá nervoso, não adianta falar nada. É melhor ficar calado, fala assim, ó, vamos pensar, a gente tá com a cabeça quente e tal. E sai. Porque ali vai ser duas pessoas falando, machucando uma a outra e a outra não tá escutando, não tá raciocinando. Então, com a criança é a mesma coisa. Se a criança tá nervosa, deixa ela quieta, porque ela não vai absorver nada. Meu Deus do céu, esse filtro parece que eu tomei 2 chineladas na cara, né? Acho que até é quente mesmo. Então, se tá gostando da história, clica o dedo aqui no coraçãozinho. Eu quero saber aqui se você tem filho ou não. E quantos anos tem o seu filho, tá bom? E aí, o que eu passei a fazer depois que eu vi essa frase? Fui estudar, né? Fui estudar pra ver como é que faz com a criança e tal. E aí eu comecei a fazer esse seguinte que eu vou falar pra vocês. Se tem uma mãe aqui que tá desesperada, funciona, tá? Eu falava assim, Theo, você tá errado, mas quando você se acalmar, eu quero conversar com você. Isso no começo, gente, não funciona porque a criança tá acostumada a apanhar. Então ela não tá acostumada a conversar. Mas com o passar do tempo que ela vai entendendo, vai funcionando, tá bom? E aí, o que eu fazia? Contava uma história pra ele. E geralmente a história que ele mais escutou quando ele era pequeno era a história de Caim e Abel. Vocês conhecem a história de Caim e Abel? Eu vou contar a história de Caim e Abel pra vocês. É porque todo mundo conhece a história do Caim e Abel, que Caim matou Abel, né? Essa é a história que todo mundo conhece. Mas tem uma história mais interessante pra gente usar com os nossos filhos, que é o seguinte. Deus pediu um sacrifício pra Caim e Abel. Ele pediu um cordeiro. Foi o que ele pediu. Ele pediu o cordeiro. Eu falava desse jeito com o Theo com 2 anos, tá? Deus pediu um cordeiro para Caim e Abel. Abel escolheu um cordeiro, o mais branquinho que tinha no pasto dele, pegou o cordeiro e levou para o sacrifício. Caim, por sua vez, misturei tudo, né? Gente, Abel pegou o cordeiro e levou. Caim, por sua vez, falou assim, eu vou levar o que eu quiser, Deus não manda em mim, vou levar o que eu quiser, eu que escolho, eu que sei. Eu falava isso para ele, né? E aí ele pegou um cesto de fruta e levou para o altar. E aí na hora lá do altar, Deus consumiu o cordeirinho de Abel, aceitando o sacrifício. E o de Caim ele não aceitou. Por quê? Por quê, Theo? Por que ele não aceitou? Aí o Theo respondia, porque Deus tinha pedido um cordeiro. Isso mesmo. Ele estava desobedecendo, certo, gente? E aí o Caim ficou triste, com o semblante caiu. Isso tá escrito, tá, gente? Tá? Não tô inventando, não. O semblante dele caiu. Quando o Theo era menorzinho, eu falava assim, ele chorou muito. E aí Deus perguntou pra ele, Caim, por que você tá chorando? Se você tivesse feito o que é certo, você estaria sorrindo. E aí o Theo entendeu. Na hora que eu falei isso, eu não precisei continuar a bronca, não precisei falar, não precisei contar nada. O Theo entendeu o erro dele. E isso que eu fiz agora, gente, com ele, é um gatilho mental. É o gatilho mental da história, tá? Existem muitos gatilhos mentais, mais de 100 gatilhos mentais. E existem alguns, cerca de 23 mais ou menos, que são os mais usados na venda, tá? E o que é gatilho mental, Juliana? O que realmente é? São comandos que podem ser ditos através de imagem, através de texto, através de fala, que atingem a emoção e te levam a uma ação. Entendeu? Comandos que atingem a emoção e te levam a tomar uma ação. Isso funciona com o quê? Com criança, com marido, com vocês, com cliente, com tudo, gente.
O gatilho mental, ele serve para transformar uma comunicação numa comunicação assertiva, uma comunicação que funciona, entende? A diferença entre você usar o gatilho mental e você não usar gatilho mental não é certo ou errado. É simplesmente uma conversa que não vai atingir o seu cliente para uma conversa que atinge o seu cliente, entendeu? Então, é muito simples, é real e deve ser utilizado. Vocês têm que estudar sobre gatilho mental para aplicar com seus clientes e para aplicar em tudo na sua vida. E aí eu vi gente falando assim, o gatilho mental é algo errado, por exemplo. E aí a pessoa já está usando o gatilho mental, porque quando você fala, por exemplo, isso é o gatilho mental da antecipação. Você está antecipando para a pessoa que você vai dar um exemplo. Entende? Então a pessoa está falando que o gatilho mental é errado, mas ao mesmo tempo ela está falando gatilho mental na frase dela. Entendeu? Então você fala gatilho mental toda hora. A diferença é que você vai falar sabendo que está falando para induzir o seu cliente. Entendeu? Para incentivar o seu cliente. Certo? Então, vamos lá. Vou falar para vocês alguns dos gatilhos mentais que você pode usar em qualquer frase, tá? O gatilho mental da história, que é o que eu acabei de contar pra vocês, você pode usar isso com seus clientes também. Por exemplo, quando eu falei pra vocês de contar a história que o seu cliente contou, entende? Seu cliente mandou aqui, ó, Ju, a minha filha toda noite ela pede pra eu contar a história com o amigurumi Jesus. Pronto, você pegou, tira uma foto bem linda do Jesus ou pede pra ela mandar uma foto. E a descrição é uma história. Por que a história é tão forte? Porque não tem como você discordar de uma história, entende? Se eu falo para vocês aqui, gatilho mental é bom, você pode falar, eu não acho. Entendeu? Você discordou na cara. Agora, se eu te conto a história de Caim e Abel, não tem como você falar assim, não acho. Como assim não acho? Eu não tô te perguntando se você acha, entende? Não tem como discordar disso. Então, você vai colocar a foto de Jesus e a história embaixo. As pessoas, elas são... É intrínseco da pessoa, é dentro da pessoa ela gostar de uma história. É por isso que o cinema ganha tanto dinheiro, entende? Porque eles contam uma história e você paga para escutar essa história. Porque é natural do homem escutar a história. E é assim que a gente tem tanto conhecimento. É passando de pai para filho, história e história. Quem sabe aqui qual é o maior contador de história? Jesus, gente, Jesus, aqui ó, maior contador de história. Então, use a história na sua comunicação com seu cliente. Eu não vou falar todos os gatilhos mentais hoje, mas vou falar alguns com vocês, tá bom? Outro gatilho mental, pertencimento. 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 O que é pertencimento? É você pertencer a um grupo. E a gente sempre quer pertencer a um grupo. Né? É por isso que a gente tem comunidade, pra gente pertencer a alguma coisa, certo? E como que isso funciona nos negócios? Quando você pertence a um grupo, por exemplo, se eu coloco lá assim, as mães adventistas estão adorando comprar o amigurumi Jesus para contar a história, entende? No meu caso, né? Você pode usar a frase que você quiser aí e tal. Você criou um grupo. Qual é esse grupo? As mães adventistas. Entendeu? E aí eu, como uma mãe que tô lá fora, eu vou querer participar desse grupo de mães adventistas. Entendeu? Por isso que eu falei que é tão importante vocês definirem, antes de começar a comunicação, o seu público-alvo. Porque se eu coloco aqui a comunicação, as mães adventistas estão adorando contar a história para os seus filhos com o amigurumi Jesus Mini. E o meu público é um cara que gosta de balada. Tipo, ele vai falar, eu não quero ser uma mãe adventista, eu não quero participar de um grupo de mãe adventista. Ele vai te bloquear, ele vai deixar de te seguir, entendeu? Por isso que a primeira coisa, antes de você falar qualquer comunicação, você precisa definir o seu avatar, tá bom? O seu público-alvo. Próximo, como é que é o nome do trem? Próximo gatilho mental. Reciprocidade. Reciprocidade é legal, hein? Reciprocidade é o quê? Eu te dou um trem, você me dá um trem. Entendeu? Só que eu te dou um trem, eu não te cobro um trem de volta. Eu te dou um trem de graça. Entendeu? Essa live que eu tô fazendo aqui, eu tô dando pra vocês de graça. Eu não tô cobrando por essa live, certo?
Eu estou dando para você essa live de graça, essa informação. Voltou. Ai, que medo. Então, eu tô dando essa informação para vocês de graça. E aí gera uma reciprocidade. A hora que eu lançar uma receita, a hora que eu pedir para vocês um like, a hora que eu pedir para vocês compartilhar, vocês vão compartilhar porque vocês têm essa dívida comigo, entendeu? E vocês têm que gerar essa dívida com o seu cliente também. Como que eu faço isso, Juliana? Faça um conteúdo para o seu cliente, algo que você acrescente na vida dele de graça. Entendeu? Sem cobrar nada. É por isso que eu falo pra vocês que é tão bom vocês não ficar só vendendo. Você chega lá no feed, abre o feed e tá tudo assim, R$50, R$40, 150, 200, 300, Você não dá nada pra pessoa, você só tá cobrando, só quer receber, entende? Então, dê coisa de graça pra pessoa. O que eu posso dar, Juliana? Uma história, entende? Você é professora? Você é mãe? Mãe sabe contar história, né? Então você vai pegar o Amigurumi Jesus e você vai gravar uma história, você contando. E a pessoa vai mostrar pro filho dela. Ou então você vai ensinar você vai ensinar a mãe uma história para contar pro filho dela. Entendeu? Vai falar assim, olha mãe, na hora que seu filho estiver fazendo birra, você pode usar a história do Caim e Abel. A história é o seguinte, aí você conta a história pra mãe. A mãe vai ficar agradecida a você porque você acabou de dar uma solução pra birra do filho dela. Entendeu? A hora que ela pensar em amigurumi, não vai ter outro nome na lista dela, vai ser o seu, tá? Esse é o gatilho mental da reciprocidade. E todos esses aqui eu usava com o Theo, entendeu? Ó, a história, na hora que eu contava a história pra ele. Pra que uma história que tivesse a ver com o que ele estava vivendo. Pertencimento. Se não funcionasse só a história, eu falava, olha filho, aqui em casa eu, você, o papai, a Ellie, nós temos que viver aqui. Ele já entende que ele faz parte, entende? E aí você bota ele para fazer uma atividade em casa, para ele sentir pertencente ao grupo, entendeu? É isso. Entendeu, gente? Usem gatilhos mentais. Eu vou dar 4 frases agora pra vocês. A live de hoje é rápida, porque minha bateria tá acabando. Olha só, eu vou dar pra vocês 4 frases de fechamento, tá? Anote, porque são importantes. E essas fecham venda, tá? Eu usava na hora de fechar a venda e elas fecham mesmo. Uma é sobre o Amigurumi Jesus. E aí vocês podem ter ideia sobre outros amigurumis de vocês. Mas olha o que eu fazia no fechamento no feed. Eu escrevia assim, ó. A mamãe fulana de tal... Não, escrevia, esse é o Amigurumi Jesus, ele está sendo enviado pra Bia, pererê, pererê, parará. Aí no final eu colocava assim, parabéns a mamãe, aí colocava o arroba, parabéns a mamãe Carla, por incentivar essa amizade tão bonita. Faça você também parte dessas mamães que incentivam, entende? Você criou aquele senso de comunidade e você mostrou que existem muitas mães que estão incentivando a amizade do filho e do Jesus, tá bom? É errado fazer isso, Juliana? Eu estou induzindo, Gente, uma mãe que vai contar a história pro filho com o Amigurumi Jesus, você está proporcionando esse momento para ela, você acha que você está fazendo errado? Se você achar que está fazendo errado, não faça. Mas eu acho que é muito legal, porque você está ajudando uma mamãe a mostrar Jesus pro filho dela, entendeu? Então é muito válido. Outra coisa, outra frase que gera, como é que fala? Esqueci, gente, como é o nome do trem? Enfim, eu vou falar a frase e depois eu vou lembrando. Você vai fechar a venda assim, ó. A pessoa chamou você, perguntou quanto é e tal, e a pessoa te deu aquele vácuozinho, sabe? Aquele vácuo que ninguém fala nada e fica aquele clima chato. Aí você vai fechar assim, ó, você vai entrar e falar assim, oi fulana, eu tô olhando aqui minha agenda e eu ainda tenho uma vaga pra esse mês. Eu posso encaixar você se você confirmar ainda hoje através do pagamento. Entendeu? De novo, eu ainda tenho uma vaga pra esse mês. Escassez, isso. É o gatilho mental da escassez, gente. Você tá falando que você só tem uma vaga para esse mês. E você está disposta a encaixar ela, tá?
se ela confirmar através do pagamento ainda hoje. Aí ela fala, ah, hoje não dá. Não, então eu seguro pra você até amanhã. Entendeu? Se ela não quiser, não tem mais nada que você possa fazer por esse cliente. Tá bom? Mas essa é a frase de fechamento que gera escassez no cliente, tá? O próximo também, que vai gerar prova. Prova é outro gatilho mental. Prova. Como que eu faço prova, Juliana? O cliente, ele olha pro seu feed e ele acha que é bom. Só que ele vai esperar alguém comprar primeiro para provar antes dele, porque não é ele que quer gastar R$ 150 e o amigurumi não prestar, entendeu? Então, se você colocar provas no seu feed, a pessoa vai ficar mais tranquila em comprar, entendeu? E como que você faz isso? Sempre que você vender um amigurumi por encomenda ou o que seja, você vai mandar a mensagem para a pessoa e vai fazer um pós-venda dizendo, e aí, você gostou e tal? O que você achou? Você achou legal? O que sua filha achou? Ah, eu queria ter visto a cara dela e tal, tal, tal. E aí no final você fala assim, nossa, poxa, se ela já não tiver te enviado a foto, né? Porque nesse ponto do assunto a pessoa já mandou a foto do amigurumi para você. Mas se ela não tiver enviado a foto, você vai falar, nossa, você poderia me mandar uma foto? Eu queria tanto postar a reação dela aqui no meu feed. Pronto, ela te envia, olha, nenhuma mãe se negou até hoje a fazer isso, as mães gostam de compartilhar fotos dos filhos e tal, e ainda mais se ela estiver feliz com o seu produto, o que ela vai estar feliz, né? E aí você vai falar assim, e aí você vai postar lá no feed a foto da menininha abraçada com Jesus, e aí você vai escrever embaixo um texto contando uma história, por que a mãe te encomendou, tudo que a mãe contou pra você durante a encomenda, você vai postar lá no feed, na descrição, entendeu? E aí você vai gerar uma história e você vai gerar uma prova, que as outras pessoas, quando forem encomendar de você, elas vão lá no seu feed, vai olhar e vai falar assim, essa aqui aprovou, essa menina aqui aprovou, essa outra aqui também aprovou. E aí as amigas dela, que ela vai repostar isso, e as amigas dela vão olhar a postagem dela, vai lá no seu Instagram e também vai adquirir o amigurumi, entendeu? Porque tem uma prova social, certo? E a última frase de fechamento, você vai falar, quando você estiver fazendo um amigurumi que você já vendeu mais de uma vez, você já pode colocar lá no story ou no feed e falar assim, esse aqui é o amigurumi que mais vende aqui na Caco Amigurumi, entendeu? Isso vai te dar uma autoridade, quer dizer que você já fez vários amigurumis. Não é só esse aqui não é seu primeiro amigurumi, entendeu? Então você fez 2, 3 desse aqui, você pode falar assim, gente, tô fazendo mais um Jesus, cara, esse amigurumi aqui vende demais e esse mês eu ainda tenho uma, entende? Você gerou uma autoridade pra você, você não mentiu, você não vai mentir, tá? Você não vai falar, eu já fiz mais de 150, não. Mas você tá falando que você já fez mais de um e isso aí já é o suficiente, tanto pra provar que você é experiente em fazer amigurumi, quanto para provar que você é uma autoridade no amigurumi e que tem muita gente encomendando de você. Entendeu? Então é isso, meus amigos. Hoje eu não abri a caixinha de perguntas. Será que tem pergunta aqui? Acho que não tem, não. Tem não. O povo só tá pedindo receita nova, receita grátis. Ai, gente, a gente tem uma surpresa na semana que vem, mas é só semana que vem. E esse é o gatilho mental da curiosidade. Um beijo, um queijo e uma rapadura. Selfie. Selfie não, como é que fala que é trem, gente? É print. Obrigado por ter estado até aqui, viu, gente? Muito obrigado. Vocês são fera. Um beijo, um queijo, uma rapadura.